Salve, salve aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara. Mais de 30 mil ingressos vendidos aí pro jogo contra o Palmeiras. A expectativa do Vasco é ter 70 mil ingressos aí comercializados para esse jogo importantíssimo pela segunda rodada do Brasileirão. Vem, vamos falar da proposta que o Vasco fez por um atacante. Vem, vamos falar do James Rodrigues, quanto que o jogador pediu pros clubes para negociar aqui com o futebol brasileiro. O jogador está sendo especulado no Vasco. O Vasco vai ter que pagar uma quantia boa de salário aí se quiser contratar o James Rodrigues. Tudo isso e muito mais, vamos falar do Orejano Vélez divulgando o real valor do jogador, né? O valor que o Vasco pagou na contratação do atleta. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o like, se inscreve aí no nosso canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí. Valeu demais a galera que tá sempre se inscrevendo, acompanhando o nosso canal. Queria agradecer sempre ao Nordeste aí que tá sempre em peso aqui no nosso canal. Muito obrigado aí a todos vocês aí, deixem nos comentários qual a sua cidade, qual o seu estado aí, vai enriquecer o nosso vídeo aqui. O Vascão tá em toda parte, né, cara? O Brasil todo é Vascão, tem muitos vascaínos espalhados pelo mundo afora e, com certeza, sempre apoiando aí, sempre torcendo pelo Vascão. Bom, pessoal, o Vasco divulgou hoje à tarde que já foram emitidos mais de 30 mil ingressos aí para o jogo contra o Palmeiras. A expectativa do Vasco é que seja aprovado aí o pedido do Vasco de colocar 70 mil torcedores no Maracanã, né? De ser comercializado 70 mil ingressos. É sempre bom lembrar que o jogo acontece no domingo às 4 horas da tarde. E hoje é quarta-feira e já foi vendido aí 30 mil ingressos, né, cara? A torcida do Vasco, ela é um esculacho, ela é show de bola, com certeza. A torcida mais apaixonada do futebol mundial. O torcedor vem bem eufórico aí com um bom início do Vasco no Campeonato Brasileiro e promete lotar o Maracanã para fazer o Vascão vencer o Palmeiras, né? Espero que a dupla Fla-Flu tenha limpado bem o gramado, tenha arrumado o gramado direitinho pro Vasco dar show, né, cara? Porque os caras acham que são donos do Maracanã e mais uma vez o Vasco ganhou na justiça o direito de jogar no Maracanã, que tem sempre que acontecer, né? O Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, tem a obrigação sim de entrar na justiça a hora que ele bem entender, e a justiça sempre vai conceder o Maracanã ao Vasco, porque o Maracanã é de todos, né? Pelo início do Campeonato Brasileiro, o torcedor espera uma boa vitória. Eu confio que o Vasco é capaz sim de vencer o Palmeiras. O que eu espero é que o nosso centroavante faça gols, né? Porque foi um investimento pesado para contratar o Pedro Raul e ele está devendo bastante. Vamos torcer para que ele balance a rede nesse jogo contra o Palmeiras e também os outros jogadores que vêm crescendo jogo a jogo, como o caso do Gabriel Peck, por exemplo. Jogador muito importante, tá mostrando uma grande evolução do Gabriel Peck que a gente conhecia, né? Do Gabriel Peck das últimas temporadas, desde quando ele surgiu como profissional. Essa é a temporada que o jogador está mais maduro, conseguindo tomar as decisões corretas dentro de campo. Esse era o maior erro do Gabriel Peck como jogador, ele sempre tomava a decisão errada, corria, chegava na linha de fundo ou chegava na frente do gol, ele sempre tomava a decisão errada, errava o passe ou chutava na hora que não era para chutar, sempre fazia alguma coisa que não dava certo. Agora o jogador está tendo mais calma, está jogando pelo time, está conseguindo desempenhar melhor e a gente espera que esse ano ele continue evoluindo cada dia mais, né? Um jogador que meio que foi um reforço para o Vasco aí nessa temporada. Para você, torcedor, qual o seu palpite para esse jogo de domingo contra o Palmeiras? Mais cedo eu falei o meu, 2-0 o Vascão, tô bem confiante aí na vitória do Vasco. Bom, pessoal, o Vélez aí divulgou oficialmente qual o valor que o Vasco pagou na contratação aí do atacante Luca Orejano. O Vasco teria pago aí cerca de 3 milhões de dólares por 60% dos direitos do jogador. Esse valor aumentará com o número dos jogos. O valor investido pelo Vasco foi aproximadamente um pouco mais de 15 milhões de reais por 60% do jogador. E o Vasco terá que comprar mais 12,5% quando o jogador fizer 27 partidas e outros 12,5% quando completar 60 jogos. O argentino tem 5 jogos apenas com a camisa do Vasco e vem sendo um reserva imediato aí do Gabriel Peck no time do Vasco, né? O jogador ainda não conseguiu a titularidade e eu acho muito pouco provável que ele vai ser titular com o técnico Maurício Barbieri, que já deu mostras que não vai utilizar o Orejano como titular. Ele gosta muito do Gabriel Peck e no lado esquerdo ele está utilizando o Alex Teixeira. Até então, a maior contratação do Vasco para a temporada vem sendo um jogador de luxo no banco de reservas, né? Fez poucos jogos,
não fez gols com a nossa camisa e ainda perdeu um pênalti muito importante. Muitos torcedores confiam que o Orejano em breve vai ser um jogador muito importante para o Vasco. A gente espera isso, né? Porque foi feito um investimento alto na contratação desse jogador e vai ser mais alto ainda quando ele atingir o número de jogos que está no seu contrato, né? Vamos torcer para que o jogador jogue bem e que o Vasco não deixe o cara no banco para não ter que pagar esse valor aí, né? Para não ter que pagar multa, né? Uma hora ou outra ele vai atingir esse número de jogos e o Vasco vai ter que pagar esses valores mais cedo ou mais tarde. Deixe aí nos comentários aí o que você espera do Luca Orejano, jogador argentino muito promissor, porém ainda não fez nada com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar de jogadores, né, cara, de reforço. O Vasco fez uma proposta pelo atacante Matheus Gonçalves do América Mineiro. O jornalista Lucas Pedrosa teria apurado essa informação e disse que o Vasco oficializou uma proposta para contratar esse jogador. O contrato seria de 2 anos e mais um ano opcional, mas o presidente do América Mineiro recusou totalmente vender o jogador e negociar ele com o Vasco. De acordo com o jornalista, a negociação segue travada e muito possivelmente o Matheus Gonçalves não será jogador do Vasco. O jogador tem 28 anos, está ainda com a proposta do Vasco na mão, porém o América Mineiro já recusou, né? Não sabemos qual é a vontade do jogador, se ele vai tentar aí uma negociação com o América para se transferir para o Vasco. Obviamente ele vai querer fazer isso, né? Trocar o América pelo Vasco, porém a gente ainda não sabe, a situação segue indefinida. Essas são as únicas novidades que temos, que o presidente do América recusou a proposta do Vasco e que o jogador ainda está analisando a proposta oficialmente. Agora vamos falar de um grande sonho de consumo do Vasco, né, cara? O meio-campista aí, Rames Rodrigues, né? Ou para ficar melhor, né? Um grande sonho da torcida do Vasco, porque a gente não sabe se o Vasco tem interesse no jogador. Vários sites aqui no Brasil noticiaram que o jogador teria pedido cerca de R$1.300.000 para jogar no futebol brasileiro. Jogador que está sendo muito especulado no Vasco, muito mais por conta do torcedor do que do próprio Vasco, né? A gente não sabe se o Vasco tem realmente o interesse no jogador, porém vários clubes aqui no Brasil vêm demonstrando interesse no atleta e o principal deles é o Botafogo. Até falei sobre isso aqui dias atrás, né? Que é inadmissível a diretoria do Vasco perder um jogador do quilate do Rames Rodrigues para o Botafogo. Por mais que o Botafogo seja SAF, tem dinheiro também, só que o Vasco é muito mais atrativo para qualquer jogador do que o Botafogo, por exemplo, e o Vasco não pode perder o Rames Rodrigues para o Botafogo, né? Tem que fazer um esforço sim para pagar esse salário aí, um salário mais alto, para um jogador de qualidade, né? Um jogador aí que vai chegar e vestir a camisa 10, resolver jogos para o Vasco e quem sabe lutar por coisa grande aí, ajudar o Vasco a lutar por coisa grande dentro do Campeonato Brasileiro. Falta esse cérebro no time do Vasco, falta um jogador aí que chama mais responsabilidade, um jogador referência no time do Vasco. Hoje não temos isso no nosso elenco. Às vezes sinto falta desse jogador, um jogador mais cascudo no elenco do Vasco, um jogador mais experiente, com rodagem, jogador do nível do Rames Rodrigues, cara. O cara jogou 2 Copas do Mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique, jogou em vários clubes aí na sua carreira, fez inúmeros jogos com a seleção colombiana. Com certeza seria um bom reforço para qualquer clube aqui no Brasil, né? O Vasco não pode medir esforço, tem que ir atrás sim do Rames Rodrigues, na minha opinião. E para você aí, torcedor, vale a pena pagar R$1.300.000 de salários ao Rames Rodrigues ou você prefere ver um outro jogador por esse salário vestindo a nossa camisa? Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. Saudação vascaína a todos e é nóis.